A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você que está me ouvindo, aonde você estiver, que Deus te abençoe. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 29. A palavra de Deus diz assim: Partindo Jesus dali foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificaram ao Deus de Israel. E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho que comer. E eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães, para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Se você observar aqui, a palavra está dizendo assim, eu acabei de ler para você, versículo 37 do capítulo 15. Todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, do que sobrou, eles recolheram 7 cestos cheios. E a palavra está dizendo assim: ora, os que comeram foram 4.000 homens, que eles puderam contar, fora as mulheres e as crianças que ali estavam. Eu paro para pensar quão grande foi esse milagre que Deus fez ali no Mar da Galileia. Não tem como explicar. Jesus, ele fala para os seus discípulos: olha, o povo já está, né? Porque Jesus, ele chega aos seus discípulos e ele assim: olha, eu tenho compaixão. O que é compaixão? Eu quero ser solidário com eles. Eu quero ter piedade. Eu quero ter empatia em relação à tristeza deles, o cansaço deles. 3 dias aquele povo estava ali. Gente, eu acredito que toda mãe que é preparada, ela leva o sustento para o filho, certo? Você vai, por exemplo, a um shopping, quando você chega lá, quando você tem uma criança pequena, porque eu faço isso, eu levo as coisas que ele come, porque eu sei que meu filho mais pequeno, que tem 3 anos, ele não come qualquer coisa. Sopa, ele come sopa todos os dias. Eu sempre dou-lhe a sopa antes da outra refeição, que é o arroz, a massa, alguma coisa assim, se ele for comer. Mas ele tem que comer a sopa, ele tem que aprender, ele aprendeu a comer a sopa, tanto mais velho como mais novo, eu os incentivo a se alimentar assim. A sopa de legumes é fundamental, porque eles não comem legumes, sabe? Eles não gostam de comer, eles não gostam de mastigar. Então a sopa, eu trituro aquilo ali, passo tudo e aquilo fica bem passadinha, bem triturada e eles comem. Então, quando eu vou sair com o meu filho mais velho, eu não preciso me preocupar mais, porque ele come de tudo, né? Agora, o meu filho mais novo, ele não come de tudo. Então, eu levo sempre a sopa dele, e quando lá chega, eu vou em algum lugar, eu aqueço a sopa e dou a ele. Então, toda mãe que é preparada, ela pensa, né, no cuidado que ela tem que ter com o filho. As coisas que ela tem que levar, porque ela conhece o filho que ela tem. Ela sabe da necessidade do filho. Então, ela vai preparada para cuidar do filho. Essas mães aqui, com certeza, elas levaram alguma coisa, algum alimento, né?
para que durante esse tempo que elas estavam lá, servindo a Jesus, aprendendo mais sobre Jesus, elas tinham como fornecer as crianças. Os adultos, eles suportam mais ficar sem comer e sem beber, porque nós, dependendo da situação, o nosso corpo aguenta, né? Nós aguentamos ficar um bom tempo sem comer, em jejum, mas as crianças não, elas não entendem, elas não sabem o que é jejum. Só que aqui, quando eu leio a palavra, eu vejo que havia muitas crianças, havia muitas mães. E Jesus olha para aquela multidão com sede da palavra, porque se eles não tivessem sede da palavra, eles não estavam lá ouvindo Jesus. Porque quando Jesus ele vai para o Mar da Galileia, ele sobe aquele monte, né? Ele fica mais no alto. E as pessoas, elas vão ter com ele, porque elas sabem do poder de Jesus. Então elas querem sair curadas, porque lá chegaram pessoas que não andavam, aleijados, coxos, pessoas que não viam, não enxergavam, cegos, pessoas que não falavam, mudos. E a palavra me confirma aqui que eles não largaram Jesus, eles estavam sempre junto aos pés de Jesus, e Jesus se compadeceu deles e os curou. Então, eu não quero sair de perto de Jesus. Não quero. A presença de Jesus é maravilhosa. Eu quero estar perto desse Jesus que cura, que liberta, que transforma, que traz vida. Espiritualmente, você vê Jesus, ele trazendo sobre o povo cura, libertação, transformação. Mas ele conhece também o nosso desejo, ele sabe que nós precisamos nos alimentar. Ele nos criou. Quem nos fez? Quem fez o teu corpo? Deus. A palavra fala para mim e para você. E Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Soprou sobre o homem o fôlego de vida. E esse fôlego de vida vem de Deus. Aí Deus não conhece você? Deus não conhece a sua necessidade? Deus não sabe o que você está precisando? Muito bem, ele sabe. Aí Jesus olha e vê que o povo está com fome. O povo tem sede, tem fome. E o que Jesus quer operar um grande milagre. Só que a gente não entende isso. Você só vai... Primeira coisa, você não entende milagres, mas você vê os milagres. É ou não é? Você não entende como aconteceu, porque é um milagre. Mas Deus deixa você vê-los para você acreditar que Ele tem poder de fazê-lo. Aí Jesus está vendo, está tendo compaixão, está tendo piedade do povo. Eu quero dar comida para o povo. Eu não quero que eles saiam daqui. Jesus olha para os discípulos e fala assim, olha, eu tenho compaixão desse povo. Eu sei que eles têm 3 dias que eles permanecem comigo e eles não têm o que comer. Eu não quero despedir eles em jejum. Por que eu não quero fazer isso? Para que eles não desfaleçam pelo caminho. Eu não quero que eles morram no caminho. Eu não quero que eles percam as forças, fiquem desanimados. Então, o nosso Deus, ele é tão perfeito na criação, ele é tão perfeito nas coisas que ele faz, que ele não só trata com você na vida espiritual, mas ele também trata com você na vida material. Ele cuida de você em todos os âmbitos da sua vida, porque ele sabe da sua necessidade. Tem gente que só fala assim, a gente tem que viver espiritualmente, só espiritualmente, mas você tem que ter alimento para comer, porque se você não comer, não vai funcionar o espiritual, porque você não tem forças. Então o nosso Deus, ele sabe das nossas necessidades, ele conhece muito bem aquilo que você precisa, só que as pessoas não entendem. As pessoas pensam assim que para milagres acontecerem, tem que ter coisas favoráveis também, e Deus não trabalha dessa forma. O milagre para acontecer na sua vida não vai ter nada favorável, não vai ter nada em favor, não vai ter nada, vamos dizer assim, mas pelo menos isso está favorável a mim. Para Deus operar o milagre, vai estar tudo ao contrário daquilo que você espera. Vai estar tudo do avesso, está tudo difícil. Sabe quando você vai numa clínica, como me aconteceu de entrar numa clínica de fertilidade, de fertilização, e entrar nessa clínica e a médica ainda com um tom de ironia falar para mim que eu tinha 0,01% de chance de engravidar? Isso é o oposto daquilo que eu queria ouvir.
Isso era o oposto daquilo que eu imaginava, que eu entrava lá e seria tudo resolvido, pagava o tratamento e olha, vamos lá. Porque o nosso Deus, quando Ele opera no impossível, Ele está dizendo para você, não dá para você. Não dá nas suas expectativas. Não funciona como você pensa. Porque Jesus ele tem tanta compaixão de nós, Ele conhece tanta nossa necessidade, que Ele vai pegar o pouquinho que você tem, um pouquinho você tem, porque Ele nunca te deixa sem nada. Um pouco eu sei que você tem. Vai dizer que você não tem um pouco. Alguma coisa você tem aí na sua mão. E através desse pouco, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Eu vou provar para você que o nosso Deus, Ele não precisa de muito para fazer. Ele só precisa do pouco que você tem e da fé que você tem também nele. Ele só precisa disso. Lembra do profeta Elias? Sucedeu a mesma cena a mesma cena com o profeta Elias e com o profeta Eliseu. Claro que em vidas diferentes, porque as duas eram viúvas, as duas estavam passando necessidade, as duas precisavam de providência e as duas receberam o milagre de Deus. Eu estou falando com pessoas aqui que Deus está falando para você. O pouco que você tem vai ser o muito que eu vou fazer na sua vida. Lembra do profeta Elias, quando o Senhor dá uma palavra para ele assim, Elias, você vai se levantar, você vai tomar uma disposição, que a gente tem que estar disposto para viver os milagres de Deus. Não tem como você viver milagre de Deus de cabeça baixa, desanimado. Não dá para viver milagre. Você tem que levantar a cabeça, porque a disposição está dizendo para os teus inimigos, eu não tenho nada, mas o meu Deus tem tudo. Eu não posso fazer nada, mas Ele pode. Então a disposição tem que fazer parte da vida de um cristão, daquele que crê na palavra de Deus. Então o Senhor fala assim, dispõe-te, Elias, eu vou te mandar para Sarepta. E lá, olha, tem lá uma mulher, e o Senhor disse assim, você vai para Sarepta, você sabe que Sarepta pertence a Sidom, um povo que não acredita em mim, um povo idólatra, tem vários deuses, cultua vários deuses. Então Deus deixou bem assim, desenhado para Elias. É para lá que eu quero que você siga caminho. E você vai ficar lá, você vai demorar lá, porque eu já ordenei uma mulher. E essa mulher, ela é viúva e ela vai te dar comida. Olha o que Deus faz. Deus poderia, eu até um dia preguei sobre isso, que Deus poderia usar uma rica para alimentar Elias. Mas Deus não quer as coisas fáceis, porque Deus, Ele quer trabalhar no impossível. Você observa que toda viúva na Bíblia passava por dificuldade, principalmente quando tinha filhos. E se o marido morresse e tivesse dívidas, o que fazia? O credor ia na casa da viúva e levava os filhos como escravos. Era fato, era realidade naquele tempo. Então uma viúva, ela passava muito necessidade. Se o marido morresse, deixasse dívidas e ela não tivesse uma poupança, ela iria passar necessidade e ia perder os filhos para credores. Então o Senhor dá uma ordem, vai lá, tem uma viúva, eu já ordenei essa mulher e vai ser ela mesmo que vai te dar comida. É assim, Deus trabalha em cenários que a gente fala assim, Deus, eu sinceramente não sei como é que isso vai funcionar. Não tem como Deus funcionar. Não tem como para você, mas para mim tem. Aí o Senhor fala assim, vai lá, Elias. Aí ele se levanta, ele vai para aquele lugar. Quando ele chega na porta da cidade, lá estava quem? Uma viúva. Como ele sabia? Pelas roupas, pelas vestimentas, né? Então elas tinham as vestimentas, os trajes de uma viuvez. Então ele bateu o olho e já reconheceu. Essa deve ser a viúva que Deus falou que já tinha ordenado, que ordenou para me abençoar. Então ele olha, né? Ele chega na porta da cidade. Lá estava aquela viúva. E o que ela estava fazendo? Trabalhando. Ela estava apanhando lenha. Ela estava tentando buscar alguma solução para aquilo que ela não tinha. Ela não tinha solução, mas ela tinha uma esperança, alguma coisa talvez aconteça. Então, vou buscar lenha, vou fazer o que eu tenho que fazer, porque ela só tinha o resto. Era o fim. Ela não tinha mais nada. Porque se você ler o livro de 1 Reis 17, você vai entender que Elias, o profeta Elias, vê a mulher. Quando ele vê aquela mulher lá, aí ele fala assim, olha, você pode me trazer assim uma vasilha de água? Vamos dizer, um copo de água?
né? Ele estava com sede. Aí ela vai buscar. Aí ele fala assim: olha, eu vou aproveitar, deixa. Você pode também me trazer um bocado de pão na sua mão? Um pedaço de pão? O que ele estava? Ele estava com sede e ele tinha fome. Tinha aqui duas necessidades. Elias também, gente, era profeta, era homem. Ele cansado, sabe, do sol escaldante, do calor excessivo, a fome predomina. Então, assim, eram duas questões aqui e Deus ia fazer tanto o milagre na vida do Elias como o milagre na vida da viúva. Porque Deus opera em todas as formas, em todos os momentos, em todos os ambientes. Deus, quando quer fazer algo, Ele não só tem bênção para você. Eu sempre falo, Deus não é egoísta. Nós somos, Deus não. Deus, quando tem algo para fazer, Ele faz na minha vida, faz na vida da sua família, faz no seu marido, que às vezes nem merece receber. Sabe aquelas pessoas assim que... Tem pessoas da sua família que nem merecem. Pela falta de fé, pela incredulidade, pelo espírito, sabe de quê? Aquela pessoa que escarnece, sabe o escarnecedor? Escarnece o tempo todo, zomba da sua fé, tenta te humilhar, nem merece a bênção, mas até a sua casa é atingida pela sua fé e pela sua perseverança em Deus. Aí, eu quero um pedaço de pão, pode me buscar um pedaço de pão? Aquela mulher, numa sinceridade, sabe o que é ser sincero de coração? Ela fala assim, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Não é os meus deuses, o teu Deus, eu estou sendo muito sincera. Nada eu tenho cozido, eu não tenho feito nada. Só tenho aqui um punhado de farinha, um pouco de farinha nessa panela. E eu tenho ali um pouco de azeite na botija. Vês aqui? Ela mostrou para ele. Eu não tenho nada. Tá vendo o que eu tenho? Eu só tenho isso. E sabe o que eu fiz agora? Eu fui lá pegar alguns cavaquinhos, né, um pouco assim de lenha, porque uns gravetinhos, porque nem era aquela lenha, né, compacta, mas era gravetos, era o que tinha lá, seco. E ela fala assim, eu vou pegar esses gravetos, eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Ela tinha um filho. E o que passa dentro de mim é que eu vou comer e nós vamos morrer, porque não tem esperança, não tem saída. O que ela estava dizendo era bem claro, o profeta Elias, né? Ou Elias, eu não tenho nada, eu só tenho isso. E o que está dentro de mim é que se nós comermos isso, nós vamos comer e vamos aguardar pela morte. Aqui, gente, era uma grande seca. Todos estavam passando necessidade. Lembra quando o profeta Elias profetizou? Era isso que estava acontecendo em toda a terra. Então, Elias na autoridade de Deus, porque quando a gente tem autoridade de Deus, a gente sabe, eu posso estar aqui com pouco, mas Deus me deu autoridade para profetizar muito. Eu posso estar aqui sem nada nas mãos, mas o nosso Deus nos deu autoridade para profetizar o muito. Então, Elias olha para ela e fala assim, não temas. Eu tenho essa palavra para você. O que você está precisando de Deus? O que está fazendo falta na sua casa? O que você olha e fala assim, Deus, eu não tenho. Você olha, sabe quando você abre as suas duas mãos, estende as suas duas mãos, e você olha para as suas mãos e você vê suas mãos sem nada, vazia? Aí você fala assim para Deus, Deus, eu não tenho. Talvez hoje, nesse dia, você olha para a sua despensa, você não tem nada. Você olha para a sua conta bancária, o seu saldo está zero. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que têm contas, né, e mais faturas e faturas para serem pagas. E não tem de onde tirar. Talvez tenha alguém me ouvindo aqui que tem muito pouco, muito pouquinho mesmo. E tem falado com Deus, oh Deus, eu só tenho esse pouco, depois que eu usar esse pouco, eu não tenho mais nada. Esse é o seu caso, como é o caso dessa viúva de Sarepta. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que já até projetou a morte, porque não está encontrando vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu sirvo Deus que prospera o homem. Eu sirvo Deus provedor, o Deus que tudo pode e faz todas as coisas. Então o profeta Elias, ele olha para aquela mulher e diz assim, não temas. Sabe quando está tudo ruim? Quando está tudo dando errado?
quando há levantes por todo lado e por toda parte, você pensa assim, agora eu vou ter medo, porque eu sei que eu não vou conseguir. Mas aí vem Deus. E Deus fala para você assim, não temas. O que você está passando aí? O que você está sentindo na pele que você fala assim, agora eu vou cozer isso, vou comer isso e vou morrer. Talvez você está pensando assim e Deus está falando assim, não temas. Vai e faz o que disseste. Você disse que ia fazer isso? Você disse que ia pegar esse último dinheiro que você tem e pagar essas contas? Vai, paga as suas contas. E depois, Deus, como eu vou comer? Deus está falando, vai, paga as tuas contas. Porque você vai vivenciar um milagre tão grande que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Vai lá, fazes o que você disse a mim, mulher. Mas eu vou desafiar a tua fé, mas primeiro você vai fazer para mim um bolo pequeno, você vai trazer aqui fora. Aí depois você vai fazer para você e para o seu filho. Porque eu tenho uma palavra de Deus para você. A farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha, escuta aqui o que Deus está falando para você. Não vai faltar nada, diz o Senhor. Não vai faltar nada, diz o Senhor para você. Vai lá e faz conforme a tua fé. Só tenho isso, conforme a tua fé. Deus está falando, não vai. Eu vou mandar a providência para você. Vou mandar, sabe por que aquela mulher não esperava que um homem de Deus entraria na casa dela? Que um homem de Deus se apresentaria a ela. Sabe aqueles momentos assim que você não está à espera? E Deus manda a providência, Deus manda um anjo entregar para você, Deus manda um servo dele falar com você. Então, Deus tem os seus canais. Sabia que quando uma mensagem chega para você, é Deus falando com você? Ou você acha assim, é tudo coincidência? Não. O que vem de Deus, ele vem, sabe para quê? Para nos confrontar e falar assim, eu estou aqui. Eu não te desamparei. Eu não deixei você. Eu estou aqui. Eu ouço todos os dias a sua oração. Eu ouço todos os dias as suas petições. Todos os dias eu estou ouvindo a tua oração. Aí Deus fala usa o profeta Elias para falar para ela, a tua farinha não vai se acabar, o azeite da tua botija não vai faltar, até o dia que eu fizer chover sobre a terra. Quando começar a chover, começar as coisas engrenar, andar, aí sim, aí já não é minha providência, no sentido, milagre. Aí você vai ter que trabalhar para... Mas mesmo assim eu vou abrindo as portas, vou fazendo milagres e as coisas vão fluindo. E a palavra diz que da panela daquela mulher não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Gente, Deus é poderoso para fazer. Não vem com esse espírito de dúvida. Não escuta essa mensagem duvidando que Deus está falando com você. Deus é poderoso para fazer e Ele faz o que Ele quer do jeito que Ele quiser. Ele tem uma palavra de esperança para você nesse dia. Aí você vê, sabe quem você vê? Eliseu, sucessor de quem? Do profeta Elias. Também viúva. Aí ela chega, ela era, olha, o profeta aqui, essa mulher, ela era casada com um dos profetas que também estava com Eliseu. Vamos dizer, na casa dos profetas, bem dizer assim, estavam lá no mesmo ambiente. Aí ela chega e fala assim, o meu marido, teu servo, ele te servia. Então quer dizer, meu marido vivenciou milagres através da sua vida, ele viu milagres. Então o meu marido, o teu servo, ele morre, ele morreu. Aí o que acontece? Só que, Eliseu, você sabia que ele temia o Senhor. Só que veio aqui na minha casa, por isso que eu falo, os dias maus, eles aparecem. Eles vêm para qualquer pessoa. Rico, pobre, bonito, feio, simpático, não simpático. Os dias maus, eles vêm. Você observa que esse homem, ele era servo do Senhor, ele temia o Senhor, andava com um homem de Deus, que era o profeta Eliseu, só que ele morreu.
E ele estava o quê? Endividado. Por quê? Porque os credores, eles vieram para cobrar da mulher dele os 2 filhos, que eram os seus 2 filhos para serem os meus escravos. O seu marido ficou devendo. Eu não vou passar a mão. Vai ser assim. Aí ela chega no profeta Eliseu e ela se derrama, porque a frase que ela está falando aqui nesse versículo é tipo assim: o que eu fiz para merecer isso? Agora, o único bem que eu tenho, que são os meus 2 filhos, eles querem levar como escravo, ou seja, eu nunca mais vou vê-los, porque eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida. Cada situação, Deus trabalha de uma maneira. Porque no caso da primeira viúva, não faltou farinha, não faltou azeite, para o alimento dela, sustento dela e do filho. Mas nesse caso, ela precisava de uma providência maior. Não só para a casa dela, para o sustento dela, mas para pagar as dívidas. Aí o que Deus faz? Ela fala, ele temia, quer levar os meus filhos. Aí Eliseu, mas o que eu hei de te fazer, mulher? Não, faz o seguinte, diz-me aí, o que você tem na sua casa? E a mesma pergunta eu faço para você nesse dia. O que você tem aí na sua mão? O que você tem? Um pouquinho você tem. Alguma coisa você tem. Deus não deixa ninguém sem nada. Um pouco você tem. Sempre um pouco você tem. O que você tem? Ele faz a pergunta para ela. O que você tem? Aí na sua casa? Tens alguma coisa na sua casa? Ela, claro. Olha, eu não tenho nada. Eu não tenho nada em casa. Senão, olha um pouquinho. Talvez eu estou fazendo essa pergunta, você está falando assim, você já está pensando assim, eu não tenho nada, não tem nada. Aí você para pensar, se não, eu tenho aquilo. Porque ela falou assim, olha, eu não tenho nada em casa. Lembrei-me, se não uma botija de azeite, alguma coisa você tem aí. E desse pouco que você tem, escuta o que eu estou falando para você. Escuta o que o Espírito Santo está falando no teu espírito. Nesse pouco, porque é pouco, gente. O que eu vou fazer com uma botija de azeite? Vou vendê-la para quê? Não dá nada, nem para mim, nem para o meu alimento, quanto mais para pagar credores. É pouco, não é? Mas você vai ver aqui a multiplicação de Deus. Porque no pouco que você tem, Deus vai abençoar você e a sua casa. Olha, uma mulher de Deus disse assim, uma vez, ela testemunhando, que quando ela não tinha casa, não tinha condições de comprar uma casa, aí ela, pela fé, ela alugou a casa, nem sabia como ia pagar, mas alugou. Um homem alugou para ela, aí ela disse que estava lavando lá a casa e o Espírito Santo falou para ela assim, daqui 1 ano eu vou te dar essa casa. O que ela fez? Nova na fé, convertida na fé, falou para o marido, falou para toda a gente riu na cara dela. Por quê? Porque ninguém está na mesma sintonia que você. Não pense você que quando você falar dos seus projetos, dos seus planos, que alguém vai levantar lá do palco e vai te aplaudir. Vai levantar lá da plateia e vai te aplaudir no palco. Não pense você. Porque os projetos que são impossíveis, você não vai ter a aprovação do homem. Não vai. Mas não me interessa. Meu Deus já aprovou. Sabe quando você tem aí um projeto de arquitetura, um desenho de uma casa, e você quer construir uma casa, aí você vai lá na Câmara Municipal, não sei, e manda lá aquele projeto, e lá tem uma aprovação para você ter uma licença de construção? Certo? Ok. Assim é o nosso Deus. Você entra com um projeto, você entra com um sonho no gabinete de Deus. Você apresenta o teu projeto a Ele, certo? E Ele tem toda a autoridade, se vai autorizar ou se não vai autorizar. Porque a partir do momento que se é autorizado, há uma licença, que você tem o quê? A liberdade de trabalhar. Vocês têm você tem o passe, você tem o livre acesso para trabalhar naquilo. Então, você não precisa de aprovação do homem. Porque muitos vão dizer para você que você é um louco, que você é uma louca, que você não sabe o que você está falando. Muita gente, não é pouco, de gente que vai se levantar para desafiar você. Mas não esqueça você que esse projeto, você pegou os papéis, você apresentou diante da mesa do principal.
do poderoso, do que aprova, do que desaprova, do que assina, do que deixa de assinar, que dá ordem e não é revogada. Então, se ele está falando com você, que ele aprova o seu projeto, que ele assina com a caneta dele e que ele vai te dar a licença para você atuar, pode ficar sossegado. Pode vir aí desaprovações e mais desaprovações humanas, não me interessa. O que me interessa é a aprovação divina, a aprovação do céu. Aí, aquela mulher, ela fala, se não eu tenho aqui uma botija de azeite. Aí, Deus usando a boca do profeta Eliseu, porque tudo aqui, Deus encaminhando. Você vai nos teus vizinhos e você vai pedir vasilhas. E não pede coisa, não pede pouco, não. Olha o que o profeta Eliseu fala. Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. A palavra de Deus nos ensina a pedir muito em Deus. Não precisas temer. Não tenhas medo de pedir as coisas para Deus. Não tenha medo de pedir as coisas para o seu pai. Ele é o seu pai. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso pai que está nos céus. Quanto mais o nosso Deus. Se eu tenho a tendência a praticar o mal, muitas vezes tenho o meu coração que desagrada a Deus, mas quando eu olho para o meu filho, eu vejo que ele está necessitando e eu vou lá e estendo a mão, quanto mais o nosso Deus. Não se compara o amor e a bondade de Deus para com você. Então, aprende a pedir as coisas. Por que você tem medo de pedir as coisas para Deus? Por que você pede pouco para Deus? Sabe por que você pede pouco? Porque você não crê em receber. Quando eu peço pouco para Deus, eu estou dizendo que Deus não tem o poder de fazer. É isso. É melhor você pedir muito e acontecer 50% daquilo que você pediu do que você pedir coisa pequena e não acontecer nada. Deus está falando com você. Por que você tem medo de pedir a mim? Por que você não apresenta os teus projetos grandes que você tem aí, os teus sonhos? Ai, será? Aí já entra o será, né? Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Eu quero dizer para você que Deus, Ele não trabalha em cima do seu será. Ele trabalha em cima da sua fé. Eu sempre falo, fé, 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 fé. Quer tocar o coração de Deus? Fé, 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 fé. Quer mover o sobrenatural? Fé, 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 fé. Quer que as coisas mudem na sua vida? Vai orar e tenha fé. Vai lá. Vai pedir vasilhas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não peça pouco, não. Porque pede muitas. Traz aí muitas. Ela foi. E ele disse assim, agora você vai entrar, você vai fechar a porta da sua casa, vocês vão ficar lá dentro, você e seus filhos, e você vai começar a deitar esse azeite em todas as vasilhas que você foi buscar. Aí quando estiver cheio, você põe a parte, pega a outra vazia e vai carregando, vai despejando. Ela fez isso. Ninguém ficou sabendo. Tem coisas que Deus não quer que você fique aí comentando que Deus vai fazer. Não, Deus quer somente que você crê, que você feche a boca. Independente se creem ou não creem na tua vitória, não interessa. Porque Deus já te deu a vitória. Ela faz isso. Sabe o que é mais interessante? Porque a primeira viúva de Sarepta, ela só precisava de alimento para ela e para casa. E Deus providenciou, conforme a necessidade dela. E essa aqui precisava de alimento para ela e para os filhos e ainda pagar os credores. E o que acontece? O que acontece? Olha, lá ela foi fazendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Vai lá, meu filho, traz. Aí o menino vai lá, traz uma vasilha. Então, meu filho, mais. E vai enchendo. Aí ele olha para a mãe e fala assim, mãe, não há mais vasilhas. Quê? Acabou? Não há mais, não tem nenhuma mais aqui. Aí a palavra fala assim, e o azeite parou. Deixa eu provar uma coisa na palavra do Senhor, que quando nós desafiamos a nossa fé em Deus, Deus nos honra.
E isso sucedeu com Eliseu também. No fim da vida de Eliseu, Eliseu estava padecendo de uma enfermidade de que havia de morrer. E olha que esse homem curou muita gente. E ele estava padecendo de uma enfermidade. Ou seja, o dia mau, ele vem para todos. Viu? Servos, não servos de Deus. Profetas, não profetas de Deus. Ele vem para todos. E ele estava doente, ele estava padecendo de uma enfermidade. Ele ia morrer com essa enfermidade porque era a permissão de Deus. Aí vem um rei que se chamava Jeoás. E Jeoás, ele foi visitar o profeta Eliseu. E ele chora muito, porque Eliseu era como um pai para ele. Ele considerava o profeta Eliseu, era o meu pai. Aí, Eliseu olha para ele e fala assim, olha, eu tenho algo para você. Você vai pegar um arco e você vai pegar flechas. E você vai pegar esse arco e eu vou te falar algo que vem da parte de Deus. Então, ele foi lá e buscou o arco e pegou as flechas. Aí o rei pergunta para Eliseu, vou retesar o arco? Vou tirar? Vou levantá-lo? O que eu vou fazer com ele? Aí Eliseu responde. Primeiro ele põe as mãos dele sobre as mãos do rei e ele responde assim, vai lá, abra a janela para o oriente, janela, visão, abre. Ele abriu. Aí o profeta Eliseu diz assim, atira. O que Jeoás fez? Obedeceu à voz do profeta. Atirou. E ele diz, prossiga. Flecha da vitória do Senhor. Primeira, flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Deus estava dizendo para ele, vou te dar vitória. Assim como você atirou a flecha, eu estou te dando vitória. Porque você vai ferir os sírios. E começou a dar estratégias para ele. Você vai ferir os sírios em Afeca até os consumir. Ok. Aí ele fala assim, toma de novo as flechas. Foi lá e tomou. Aí disse ele assim, atira contra a terra. E ele atirou 3 vezes e não cessou. 1, 2, 3. 3 flechas e parou. Aí o homem se indignou, o homem de Deus, que era o profeta Eliseu, ele fica indignado contra o rei. Aí ele diz assim, por que 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido mais, ter lançado mais vezes? Mas como você só fez assim, então você vai ferir os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Se você tivesse usado mais a sua fé, em vez de ter lançado 3 vezes, mais 4, 5, 6 vezes, você ia matar os sírios até consumir. Mas porque você parou no terceiro, só 3 vezes você vai ferir os sírios. Foi esta palavra. Tá a ver? Por isso que Deus, ele nos ensina na palavra dele. Que a gente não precisa temer de pedir muito para Deus. Não precisa você temer, não precisa ficar com vergonha de pedir as coisas para Deus. Tem pessoas que elas têm vergonha de falar com Deus. Elas têm vergonha de pedir as coisas para Deus. Ai, será que Deus está me ouvindo? Primeiro, Ele está te ouvindo. Segundo, Ele quer te abençoar. Terceiro, Ele quer honrar a sua fé. Então você não precisa temer a Deus de pedir as coisas, porque Ele quer te abençoar. Eu li para você e comecei a ler sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Você vê aqui algo sobrenatural. Eu li para você aqui que Jesus, ele não queria despedir a multidão. Ele não quer deixar você com necessidades. Ele não quer que você siga a sua caminhada desfalecido. Que você perca as forças. Porque tem coisas que não acontecem na nossa vida que a gente vai perdendo as forças. Se não se tornar realidade, até a nossa fé. Por quê? Porque a gente fala assim, não, nunca aconteceu, por que vai acontecer agora? Nunca se tornou realidade, porque um dia vai se tornar. Então Deus não quer que você desfaleça, eu tenho compaixão de você. Então os discípulos falaram assim, Senhor, mas me diz uma coisa, nós estamos num grande deserto, talvez você está assim, não tem nada à sua volta, não tem como multiplicar nada. Parece assim, mas eu tenho pouco, tá, sim, mas me diz uma coisa, o que vocês têm aí? Quantos pães tens, né? Porque os discípulos falaram, como é que nós vamos alimentar essa grande multidão? Onde é que nós vamos encontrar pães nesse deserto? Eu sei que eu estou falando com pessoas que estão vivendo cenários assim. Deserto, pouco,
Tem gente que nem tem nada. Foi como o caso da viúva de Sarepta, não tinha nada. Tinha um bocadinho assim, sabe? E nunca faltou nem pão e nem azeite para matar e saciar a vida dela. E eu quero falar de um Deus de multiplicação. Eu quero falar de um Deus que transforma água em vinho. Eu quero falar para você de um Deus que pegou aqui 7 pães, e a palavra fala assim, e alguns peixinhos. E que pegou aquilo e levantou e deu graça, agradeceu. Você tem que agradecer a Deus por tudo, pelo teu alimento, pela tua roupa, pela tua casa, pela tua família, pelos teus bens, por tudo, pelas tuas posses, em tudo dai graças ao Senhor. No primeiro livro de Tessalonicenses 5,18 fala assim, dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em algumas versões fala assim, em tudo dai graças. Então você vai dar graças ao Senhor, porque foi isso que Jesus fez. Ele então pede que o povo se assente, se organize, levanta os sete pães, que nós sabemos que o 7 significa a plenitude, ou a perfeição de Deus, né? A vontade de Deus. Então, essa é a minha vontade. Ele levanta aos céus aqueles 7 pães e aqueles peixes, e ele dá graça, ele parte aquilo. A gente vê assim, e partiu, no sentido de compartilhar, não é só para mim. Deus tem muito para fazer na vida dos outros através de mim. Não é só para você. Deus tem muito para fazer através da sua vida. Então, tomou os 7 pães e os peixes e dando graças, partiu e deu a seus discípulos e este ao povo. Todos comeram e se fartaram. E ainda sobrou 7 cestos cheios. 4.000 homens, fora mulheres e crianças, sem comer nada, durante 3 dias. E eu até referi, as crianças ainda comiam, porque as mães ainda saciavam. Mas aqueles adultos não tinham nada no estômago. Então eu tenho essa palavra de Deus para você. Deus, essa aqui foi a segunda multiplicação de pães e peixes. Porque Ele não para de multiplicar. Houve a primeira, houve a segunda, haverá a terceira, haverá a quarta. Enquanto tiver fé e mover da sua parte para se assentar aos pés de Jesus e não deixá-lo, você vai ver milagres sobrenaturais acontecerem na sua vida. Eu quero dizer para você nesse dia, que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, sim. Independente se eu estou falando com pessoas que estão desacreditadas hoje, nesse dia, eu quero dizer que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Você quer viver milagres com Deus? Quer viver milagres? Então deixa Ele fazer. É no pouco que você tem que Ele vai operar um grande milagre na sua vida. Deus está falando aqui, é nesse pouquinho que você tem que você vai ver a imensidão do meu poder. Não precisa você ficar desanimado. Não precisa você pensar de onde eu vou tirar, Deus. Eu nem sei de onde Deus que eu vou tirar. Deus está falando, não é você que vai tirar, sou eu que vou te dar. Sou eu que vou prosperar você. Sabe o que você sabe o que você vai fazer? Como um ato profético da parte de Deus, porque a gente vê muitos atos proféticos na palavra de Deus. Você vê muitos atos proféticos de homens e mulheres de Deus que através da fé, sabe? Eles profetizaram e o milagre aconteceu. Você vai pegar o pouco que você tem em mãos. O que você tem? E o que você precisa de Deus? O que está faltando para você? E você vai levantar as tuas duas mãos e você vai profetizar. Você vai dar graça por isso que você tem. E você vai profetizar. E você vai repartir. E você não vai temer, Deus está falando. Você que está precisando pagar as contas, você que está precisando, e você só tem isso e você tem medo de faltar amanhã, Deus está falando, não vai faltar para você. Eu não vou deixar o pão faltar na sua mesa. Então você vai repartir. Fica tranquilo. É uma palavra de Deus para você. E você vai apresentar, pega essas papeladas que você tem aí.
Vai no gabinete de Deus. Apresenta. Tudo. E Deus, Ele está assinando com a caneta dele. Você vai ver um grande milagre acontecer na sua vida. Você vai ver o manifestar da glória. Porque só vive milagres quem crê. Só vê milagres quem não se afasta de Jesus. Quem se assenta aos pés de Jesus para aprender mais dele. Quer viver milagres de Deus? Então deixa esse vento aí soprar. Deixa as coisas estar desfavoráveis mesmo. Deixa estar. Porque é nisso que Deus vai fazer um grande milagre. Tinha alguma coisa favorável para a viúva de Sarepta? Nada. Tinha alguma coisa favorável para a viúva aonde o profeta Eliseu foi? Não tinha. Para aquela mulher que era casada com um homem de Deus. Tinha alguma coisa favorável? Tudo desfavorável. É nos momentos desfavoráveis que você vai ver o milagre de Deus. Tá desfavorável? Tá complicado? Tá? Fica tranquilo. Sabe por quê? Porque é aí que você vai ver o grande manifestar da multiplicação de Deus na sua vida e em toda a sua casa. Assim diz o Senhor para você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Até a próxima mensagem, tá bem? Amém.